Obrigado mesmo, colega David, portanto, pela reportagem que marca aqui a questão desta cimeira que está a decorrer na República Sul-Africana, cimeira do G20. Doutor Nambureto, o que tem a dizer sobre a questão desta cimeira, os desafios globais, os desafios, portanto, que o mundo vive hoje e, portanto, olhando aqui a questão da presidência rotativa da República Sul-Africana, até que ponto a República Sul-Africana, atualmente governada pelo Cyril Ramaphosa, vai responder às expectativas? Bom, com relação às 20 maiores economias do mundo, deixa primeiro me contextualizar para aqueles que se calhar não conhecem e estão a acompanhar pela primeira vez. O G20 é um bloco, é uma organização do bloco, neste caso, que trabalha no âmbito dos assuntos econômicos, sob o ponto de vista de cooperação entre os Estados, e é uma organização informal, na medida em que não tem uma estrutura fixa, como é o caso das organizações formais, como é o caso da União Europeia e as Nações Unidas, ou seja, a Organização das Nações Unidas. Algo que foi objeto, de fato, desta cimeira. Bom, é uma cimeira que está acontecendo em Pretória, pelo qual, como disse na sua introdução da peça, assim como também na sua introdução, ao me fazer esse questionamento, que tem a ver com um processo de presidência rotativo. Eu preciso perceber que ano passado este bloco era liderado pelo Brasil e ter conduzido os processos de janeiro até dezembro, e este ano, em janeiro, a África do Sul tomou a dianteira, ou pelo menos sediou este processo. E este processo é vasto, não se limita apenas do ponto de vista do chefe do Estado e do governo do bloco ou da organização, mas sim há vários assuntos a ser discutidos no decorrer do ano pelo qual a presidência é conduzida de um determinado Estado, como é o caso concreto. Neste âmbito, justifica-se de fato este encontro dos ministros dos negócios estrangeiros, que são responsáveis pela diplomacia, ou seja, pessoas à luz do direito diplomático, são pessoas que fazem diplomacia direta. Isso em si só pode celebrar acordo diplomático e vincular-se, enquanto que os outros agentes diplomáticos estão limitados àquilo que seria a competência jurídica, do ponto de vista, quer de representatividade, quer também do ponto de vista de tomada de decisões. A ser, de fato, o ministro dos Negócios Estrangeiros, que é a segunda figura dentro daquilo que é elemento diplomático, primeiro o chefe do Estado e do governo, depende do sistema político de cada Estado que está constituído, e este, de fato, é o primeiro, digamos, o mais alto do ponto de vista da política externa, e depois segue os ministros dos estrangeiros que, neste caso, a preço estavam na África do Sul. Ora, dos 21, neste caso, falamos, por exemplo, da União Africana, é representado por o responsável pela comissão, nesse caso, o africano. Ele está dirigindo neste momento a Comissão da União Africana. Depois também temos o diretor do Banco Central e do Bloco Europeu, que também representa, do ponto de vista de uma espécie de chefe de Estado naquilo que seria uma cooperação que é equitativa do ponto de vista de poder. Então, fora desse, o que nós vimos, de fato, ao nível dos ministros, acabamos de ver aqui, de fato, uma representação reduzida, a ausência, neste caso, do secretário de Estado norte-americano. Mas justifica-se. Ora, era de esperar, para quem, ou pelo menos para nós que estudamos de nível, pesquisamos as relações internacionais, a política de dia a dia, já sabíamos que muito bem que a probabilidade de ida do secretário de Estado norte-americano a esta cimeira era muito reduzida, tendo em conta os contextos atuais, sobretudo as relações estesa e, sobretudo, azeda entre o regime de Pretória e também o próprio Washington, que neste momento não se entende. Mas qual é o problema de fundo que, de fato, leva a estes dois países, neste momento, entrar nesta situação de clivagem? Bom, há um fator aqui histórico, do ponto de vista dos processos políticos e domésticos sul-africanos, que, como nós sabemos muito bem, que o Donald Trump tem o seu braço direito, ou pelo menos o seu aliado, que está dentro do próprio seu governo, que é Elon Musk, que é de origem sul-africana, de minoria branca. Este, de fato, é que, se calhar, acabou tiçando a parte do Donald Trump de que a minoria branca na África do Sul não está a ser considerado ao nível desejado no entendimento
de Elon Musk, ou pelo menos a grande parte desses brancos teriam, de fato, influenciado ao Donald Trump no sentido de tomar uma posição, se calhar hostil, não saudável, ao governo da maioria negra sul-africana que está a dirigir neste momento, que é dirigido em última análise com o Cyril Ramaphosa. Ora, este poderia ser a explicação para justificar, de fato, essa tensão, porque basta perceber que o primeiro pronunciamento que levou os Estados Unidos, de fato, a entrar em choque com a diplomacia da África do Sul foi o fato de que Donald Trump diz que a África do Sul não está a tratar de acordo com o entendimento dos Estados Unidos aos brancos minorias na África do Sul. E isso, de fato, justificando pelo fato de que, apesar que as grandes terras continuam na posse dos brancos, ou grande monopólio do ponto de vista econômico do branco, mas ainda há um debate. Parece não haver um conforto, porque a tendência também da África do Sul, neste momento, é uma tendência de, se calhar, que nós digamos, de nacionalizar as terras e também os bens econômicos, ou seja, as indústrias que são detidas grande parte. Há uma tendência nesse aspecto, é verdade que neste momento não há, do ponto de vista de nacionalizar, do ponto de vista efetiva, mas se olhar para o discurso de Cyril Ramaphosa, se olhar para os resultados eleitorais, como que a ANC perde as eleições na África do Sul, e olhando também, associado com o discurso de Julius Malema, juntamente com o ator político que agora emergiu, que é o próprio Zuma, acabaram, de fato, trazer uma narrativa dentro da África do Sul, uma narrativa não muito saudável para a minoria branca, que acaba tendo aqui uma perspectiva de que, se calhar a médio prazo, se não ao longo mesmo, pode um dia termos uma espécie de nacionalização, porque grande parte, quer das terras, quer das indústrias, continua a ser detido nessa minoria branca, que no entendimento de Donald Trump